Fala meu povo, aqui é o professor Ezequiel Santos de Geografia. Vamos dar continuidade aí à nossa aula de Demografia, falando da população. Agora vamos falar da população brasileira, na demografia do Brasil e seus aspectos gerais. É importante destacar, né, que as principais transformações ocorridas na demografia no Brasil e do mundo sempre tem o papel lá fundamental do comportamento, da mudança de comportamento, da mudança de postura da mulher. Então vamos aqui, fazer a seguinte análise. Lembra que eu falei para vocês sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte: no Brasil, né, a gente pegar aí o ano de 1862, olha aqui no gráfico comigo, 1862, havia uma alta taxa bruta de mortalidade. A linha vermelha está aqui, TBM, tá vendo aqui? Taxa bruta de mortalidade, TBM. TBN, de navio, taxa bruta de natalidade, é a linha azul, não é isso? E nós temos aí a população, um azul mais, essa linha azul aqui, azul não, né? Essa linha aqui, em verde, tá? E a linha amarela é o crescimento, é o saldo entre a natalidade e a mortalidade. Então veja aqui comigo. A gente observa que na década de 80 até a década de 30 havia uma alta taxa de natalidade, beleza? E a gente percebe também que havia uma alta taxa de mortalidade, ou seja, nascia muita gente, morria muita gente. Por quê? Porque nesse período, olha aqui, havia uma péssima qualidade de vida, né? A gente falou isso lá quando falamos de IDH, né? A população não tinha acesso direito a esgoto, tratamento de esgoto, né? Água tratada, a condições razoáveis de saúde, de educação. E aí a gente percebe o seguinte, quando a gente vê que essa alta taxa de natalidade e essa alta taxa de mortalidade é reflexo desse período, de 1822 a 1930, pela péssima qualidade de vida. A partir do momento que ocorre uma leve melhora na qualidade de vida, a gente vai ver isso mais bem acentuado a partir da década de 30, a população começa a diminuir a quantidade de mortes, né? Percebe que começa a morrer menos gente. A natalidade permanece ali constante, de 30 a mais ou menos 62, né? Então é nesse período que nós temos a chamada explosão demográfica do Brasil. É um período que vai nascer muita gente. De 1930 a 1972, a população brasileira basicamente triplicou, né? Então é o período que a gente conhece como explosão demográfica. A gente vai ter ali de 1964 em diante, inclusive o incentivo dos militares, do exército, né, para que as mulheres tivessem filho, para fortalecer ali a mão de obra do exército, a mão de obra do país, ocupar o território, tá? E aí é importante destacar que esses incentivos eles não vão surtir muito efeito a longo prazo, porque a partir da década de 70 a gente já começa a ver que a mulher ela reduz significativamente, cada vez mais a quantidade de filhos. E aí o Brasil vem desde 70 diminuindo, né? Saímos ali de uma população que tinha em média 8, 9, 10 filhos na década de 60 para chegar aos dias atuais com um filho e meio ou dois filhos por mulher. Uma outra coisa é também perceber essa mudança de comportamento, apesar de desde a década de 60 ainda vivemos num país, né, na verdade, de uma maneira geral, uma sociedade extremamente machista, né? Uma sociedade que empurra a mulher para dona de casa. Você vai ver aí mais na frente, eu vou trazer dados que vai mostrar que as meninas, né, vão fazer muito mais serviços domésticos que os meninos. Isso vai atrapalhar, inclusive, nos estudos, né, em horas de tempos para estudo. E tem uma pesquisa que fala sobre isso. Você vê, recentemente a gente teve aqui, um, um, uma propaganda da Omo, né? Veja aqui, diferentes mulheres, diferentes máquinas, a melhor solução Omo-máquina, colocando ali a mulher como a principal responsável, né? Ou a figura central da lavagem de roupa. Alguns pichadores botaram aí propaganda machista. Outra propaganda interessante na Semana da Mulher de uma loja famosa aí, né? De magazine, né? Que colocou ali Semana da Mulher, oferta livre, e colocou lá uma máquina de lavar.
Isso aí remete sempre à ideia de que a mulher é a principal responsável pelos serviços domésticos, isso nessa propaganda, né? Isso falando de uma cultura, infelizmente, que está presa na nossa sociedade desde o tempo passado. Isso vai refletir, inclusive, ó, observa aqui, ó, o trabalho doméstico rouba tempo de brincar e de estudar de meninas. No universo geral, 81% das meninas arrumam a cama e apenas 11% dos meninos. Veja aqui, lavar louça, 76%, menino só 12%. Limpar a casa, 65%, menino só 11%. Sair para trabalhar, 4,3% das mulheres, enquanto 12,5% a sociedade empurra o homem para o mercado de trabalho, enquanto a mulher vai ficando ali presa aos serviços domésticos. Isso também reflete também o seguinte, ó, observa a diferença salarial, fazendo a mesma função entre homem e mulher, chega a ser de 15% a 14%. Então, um homem e uma mulher trabalhando na mesma função em algumas empresas chegam a pagar um salário muito diferente, né? Se considerar aí um país que já passou por grandes transformações em uma sociedade que se diz moderna, a gente ainda está muito preso, né, a esses preconceitos, a esses valores que colocam a mulher ali em segundo plano ou empurram ela para tarefas domésticas. Observa aqui, ó, uma pesquisa recente de 2020, maio de 2020, ó. Homem ganha quase 30% a mais do que mulheres, principalmente em empresas privadas, né? Fazendo a mesma função, só pelo fato de ser mulher. Isso aí é uma discussão muito longa que envolve, alguns empresários dizem que tentam justificar, né? Que não há justificativa, mas tentam justificar com relação aos custos, a de manter uma mulher trabalhando por conta de afastamento, por conta de filho, por conta de gravidez e etc e tal. É por isso que a gente vai ter o seguinte, né? Quando a gente olha a população brasileira de maneira geral, inclusive a do mundo, o que é que a gente vai ter? Fatores que contribuíram para a redução da natalidade e da fecundidade do Brasil. O que é isso? Fatores que contribuíram para a redução da quantidade de filhos a partir da década de 70. Quais foram esses fatores que vão contribuir para a redução da quantidade? A gente vai ter aqui, ó, a melhoria da qualidade de vida, a mulher no mercado de trabalho, o aumento do grau de instrução das mulheres, a difusão dos métodos anticoncepcionais, o encarecimento do custo da manutenção da família, o planejamento familiar e a urbanização. Vamos lá. Melhoria da qualidade de vida. O que é isso? Quando a família estuda mais, né? Porque, inclusive, aumentou o grau de instrução, sabe-se que vai ter um custo maior para manter os filhos, sabe-se dos desafios para a educação, e aí você tem necessariamente um planejamento familiar que vai ser ajudado ali pelo uso de métodos anticoncepcionais, principalmente porque a família não quer gastar, né? A família que está se formando não quer ter muito altos custos com o filho, né? E quando a mulher chega até a cidade, ela vai ter um grau de instrução, ela vai ser mais informada, grau de instrução não, ela vai ser mais informada, o que leva a uma redução da natalidade. E aí, o que é que acontece? Quando a gente tem esta redução da natalidade, alguns fatores eles vão ser vão sair como consequência, alguns fatores vão surgir como consequência da redução da natalidade. Quais são esses fatores? Vamos aqui, ó. Falta de mão de obra, a população que fica muito tempo, né, envelhecida, ela vai ter falta de mão de obra. Déficit na previdência, porque vai ter muito mais gente aposentado do que trabalhando. Previdência é o local de onde sai o dinheiro dos aposentados e precisa ter gente trabalhando para poder ter salário, né, aos aposentados. E o envelhecimento da população. Esses fatores, a falta de mão de obra, o déficit da previdência e o envelhecimento populacional, são fatores muito comuns, principalmente em países europeus. Aqui no Brasil a gente está caminhando para isso, né? Segundo as pesquisas aí, os políticos defendendo a reforma da Previdência, né? É que a população brasileira ela saiu de uma taxa média na década de 60 de 7 filhos, 6 filhos por mulher e foi para menos de 2 filhos, né, por mulher. Então isso resultou possivelmente no futuro próximo, nos próximos 30, 35 anos, uma redução significativa da mão de obra, um déficit na previdência e um envelhecimento populacional. Isso a gente já sabe que a população está envelhecendo, inclusive vivendo mais, né? Tem idosos aí com 90, 100, 85 anos, como a gente falou em outras aulas.
Outra coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, é o gráfico aqui, ó. O gráfico da redução da natalidade das mulheres, né, brasileiras. E é uma redução que está... O que levou a essa redução da natalidade, né? O aumento do grau de instrução, o uso de métodos anticoncepcionais, a busca pela vaga no mercado de trabalho, tudo isso levou à redução. O que em 2017 havia uma média aí de 1,74 filhos por mulher. Tá? É uma média matemática, isso não quer dizer que o filho nasceu com menos algum membro. Não, é uma média matemática, tá? E a gente tem aqui, ó, qual era o perfil, né? Queda do número de filhos por mulher. Uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça, né, enquanto aluno, é essa ideia que Bolsa Família, um programa social do Bolsa Família, são políticas que vão incentivar a mulher a engravidar. Não é, tá, gente? Por mais que alguém da sua casa diga isso e tal, Bolsa Família não incentiva a natalidade. Normalmente, a mulher que não tem um grau de instrução elevado, ela pode até pensar que seria uma vantagem ter filho para ser mantida pelo Bolsa Família. Mas a mulher que estuda, que está no mercado de trabalho, ela tem plena consciência que o dinheiro que vem do Bolsa Família não é suficiente para manter um filho. Então, isso não é uma política que incentiva a natalidade. Porque se fosse, qualquer pessoa queria, né, ia ter. Por exemplo, políticas de incentivos natalistas, como ocorreram na Itália, na França, chegam aí a pagar por mês R$ 3.000, R$ 4.000 para que a mulher engravida ou tenha o filho. Diferente de pagar 80, 120 ou R$ 800, né? Então, você vê que o Bolsa Família não é uma política que a gente pode dizer que é uma política de incentivo à natalidade. Não é. Não é uma política de incentivo à natalidade. É uma política que dá assistência. Ela foi criada para dar assistência a quem estava precisando financeiramente de assistência. Você vê lá, é uma mulher que já tem filho, entra no cadastro para poder não passar necessidade. E não é de incentivo, tá? Eu creio que você que está assistindo essa aula, dificilmente você vai querer ter filho para poder ser sustentado pelo Bolsa Família. Por quê? Porque você está estudando e sabe o custo que um filho tem, tá? Então você percebe o seguinte, ó. No Brasil, a região que mais se tem filho por mulher em 2010 era a região norte, seguida da região nordeste, e a região que menos a mulher tinha um filho é a região sudeste, ou seja, maior região econômica, maior região de desenvolvimento é a região que tem menos filhos. A gente saiu de uma média de 2,38 em 10 anos para 1,90 e chegamos em 2017 com 1,72, como eu mostrei na outra imagem. E essa charge aqui é bem legal, que ela mostra o seguinte, ó. Na década de 60 éramos 6, na década de 80 passamos a ser 4, em 2000 somos 2, em 2020 seremos 1,5 ou 1, né? A maioria das meninas que assistem essa aula, ou dos meninos, devem saber e devem ter plena ciência do custo que é manter uma família. E devem ter plena ciência também da importância de se prevenir, não só para evitar ter filho, como também, né, de doenças sexualmente transmissíveis. E aqui, ó, nós temos um gráfico que mostra a taxa de fecundidade pelo país, né? É a taxa de filho conforme a região do país. Observa aqui, ó, que a região norte, em 1940, já tinha uma média grande de número de filhos por mulher, enquanto a média do Brasil era 6,16. Já a região sul e a região sudeste sempre tiveram as médias menores, ó. Até mesmo pelo grau de instrução, pelo grau de informação, nível de urbanização também, ó. Em 2010, a gente tem ali o sudeste também, ó, com a menor taxa de filho por mulher, voltando a falar daquela questão da urbanização, da informação, do custo e etc. E aqui a gente tem essa população, quando nasce, ela vai para o mercado de trabalho. E aí forma dois tipos de pessoas, né? A população economicamente ativa, que a gente chama de PEA, PEA ou PEA, população economicamente ativa, é quem está ocupado ou desocupado, tá? Quem está ocupado ou desocupado, ali a partir dos 12 anos até 65 anos, se tiver procurando emprego, tá? Ou estudando, você está na PEA, população economicamente ativa, tá? Você faz parte desse grupo aqui, assim como eu, fazemos parte desse grupo. Se você já tiver acima de 12 anos e estiver estudando, procurando emprego. Já aquela população que é abaixo de 12 anos ou acima de 65 anos, ou uma população que apresenta alguma deficiência, é uma população economicamente inativa. São pessoas que não exercem atividade econômica, tá? E não contribuem.
Dessa forma, a população economicamente ativa, ela sustenta, tá, economicamente a população economicamente inativa. E é importante a gente destacar também o seguinte, ó. Essa população ela está trabalhando nos setores da economia, que são 3 setores. O setor terciário, tá, que trabalha... O que é o setor terciário? O comércio, o serviço, tá? O setor terciário é as atividades de prestação de serviço. Um médico, um advogado, um enfermeiro, um professor, um engenheiro, o cara que vende pipoca na rua, ele é o terciário, só que ele é o terciário informal. Porque o terciário ele é o comércio, de maneira geral, o comércio e os serviços prestados. Enquanto o setor secundário são as indústrias e a construção civil. E o setor primário é o setor da produção agrícola, né? Tanto agrícola como pecuária. Então, a maior parte da população do Brasil, ela está trabalhando no setor terciário, ou seja, ou no comércio ou na prestação de serviço. E aí tem um detalhe. Boa parte dessa população, você vê aí com a pandemia mostrando, né? Boa parte dessa população que está no terciário são pessoas que trabalham informal. O que é informal? Informal é a pessoa que trabalha, mas não tem carteira assinada e não recolhe o imposto que garante a ela a aposentadoria, que garante a ela um benefício caso ela fique doente. Então, o informal é um indivíduo que não paga imposto para o governo e não tem direitos garantidos caso ele fique doente ou se aposente ou ele morra e a família não tem direito nenhum. Então, ele também está nesse setor terciário. Infelizmente, nós temos um setor terciário com informais muito grande. Isso é um problema muito sério, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho brasileiro, né? Com formação. Tem muita gente que vai para a informalidade trabalhar sem carteira assinada porque não se formou, porque não estudou, porque não teve oportunidade de vida. Então se liga, ó. A gente falou da população. A gente percebeu que a população brasileira está envelhecendo. Por quê? Porque a mulher está reduzindo o número de filhos para tentar chegar ao mercado de trabalho. Ela a ajuda com isso é o quê? É o uso de métodos anticoncepcionais, é o custo mais alto, é o planejamento familiar. E essa população, quando chega ao mercado de trabalho, ela é dividida em 2 esferas. Ela tem a esfera ativa, a população economicamente ativa, que são os que estão trabalhando e estão procurando emprego, e tem o inativo, que é sustentado pelo ativo. E quem é ativo está dentro da distribuição dos setores econômicos. Quais são os setores econômicos? Terciário, comércio e serviços. Secundário, indústria e construção civil. E primário, que é todo o setor ligado ao extrativismo, à pesca, à agricultura. Se tem um parente que é agricultor, se ele trabalha com pesca, se ele trabalha com artesanato, se ele trabalha no setor mais básico da economia. Beleza? Então a maior parte da população brasileira está no terciário e a segunda maior parte no secundário. Quando a gente estuda a população, é importante a gente conhecer também a pirâmide etária. O que é a pirâmide? É o gráfico que demonstra como que a população está formada, tá? Então, quando você olhar uma pirâmide qualquer, uma pirâmide etária qualquer, saiba o seguinte, ó. A pirâmide, ela tem a sua base. Essa base da pirâmide é formada de crianças, tá? E quando ela vai ficando mais alta, você tem ali os jovens. Então a pirâmide é formada de crianças. Deixa eu pegar aqui minha canetinha que não está saindo. Cadê a caneta? A caneta aqui não está saindo. Bem, tá sem caneta, vamos lá. Então essa base é formada aqui, ó, de crianças. Aqui o corpo é de jovens. Aqui, ó, adulto e idoso. Observa que a gente tem criança, jovem, adulto e idoso. Quanto mais a quantidade de crianças que nascem, mais essa base é mais larga. Quanto menos idosos sobrevivem, menos idosos vai ter aqui em cima. Então, isso que a gente vai mostrar pra gente é o seguinte: se você tem uma base estreita, quer dizer que a população tem uma qualidade de vida razoável. Por quê? Porque a mulher está no mercado de trabalho, porque ela está estudando, então a quantidade de filho é menor. Se você tem uma base estreita e um topo parecido com esse aqui, ó, olha esse topo. Esse é o topo do Japão. Observa como a base é estreita e o topo é largo.
Porque pouca criança, muito idoso. O povo está sobrevivendo quando envelhece. Então quer dizer que eles não estão morrendo, então o país tem boa qualidade de vida. Aqui a gente tem a pirâmide brasileira de 2013. Olha a base como está estreita. E olha como as camadas superiores ali, ó, na casa dos 64 anos, 70, estão ficando cada vez mais largas. Isso é uma tendência em que, a partir de um processo de melhoramento da qualidade de vida do país, as pessoas vão sobrevivendo mais. A gente tem aqui, por exemplo, a pirâmide da Europa, onde tu tem a base muito estreita e o topo largo, quer dizer, pouca criança, muito idoso, tá? Então, a principal característica de um país que está passando por um processo de transformação, como o Brasil, é a gente perceber o seguinte, ó, essa base se estreitando ao longo do tempo e provavelmente em 2050 o topo também se alargando. Isso é o que? Pouca criança e os idosos permanecendo vivos. E aí isso vai refletir diretamente no Índice de Desenvolvimento Humano, que é aquilo que mede a qualidade de vida do país, da região, é o IDH, onde o Brasil aparece ali na posição 75, atrás da Noruega, atrás do Chile, atrás de outros e outros países, né? Justamente porque a qualidade de vida não é tão boa. Então a gente fica ligado aí quando aparecer uma pirâmide, ó, se a pirâmide tiver uma base muito larga e um topo muito estreito, é um país subdesenvolvido, é uma região subdesenvolvida. Muita criança, pouco idoso. Está nascendo muita gente, mas não está sobrevivendo até envelhecer. Se a pirâmide tiver uma base estreita e um topo largo, pouca criança, muito idoso. Nasce pouco, mas sobrevive muito tempo. País de excelente qualidade de vida. Beleza? Então, até a próxima aula para vocês. Forte abraço, continue acompanhando a gente. Não deixe de pegar a ficha e fazer os exercícios.